Se você acha que vender na Amazon é só anunciar um produto e esperar o dinheiro cair na conta, eu tenho uma péssima notícia para te dar. É por causa disso que mais de 90% das pessoas quebram em menos de 6 meses. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 erros fatais que a maioria comete. E mais importante, eu vou te apresentar um método que eu, como mentor certificado pela Amazon Brasil, uso para construir negócios reais e sólidos, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. E o terceiro erro que eu vou apresentar é o mais contra-intuitivo de todos. Então fica até o final. Vídeo muito importante. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe com quem quer saber mais sobre a Amazon Brasil, sobre a Amazon Americana. Se inscreva, ative o sininho para que você receba a notificação em primeira mão de todos os vídeos que nós estamos lançando. Erro número 1. Começar pelo lugar errado. Querer começar a vender nos Estados Unidos, um mercado hiper competitivo, sem base nenhuma. Fazendo um paralelo, é como querer correr uma Fórmula 1 sem nunca ter dirigido. Eu oriento em todas as minhas mentorias, para todos os meus mentorados, comece pela Amazon Brasil. Valide, aprenda, ganhe tração, ganhe recurso financeiro, depois expanda para a Amazon Americana. Por que esse processo é o processo ideal? Foi o processo que eu fiz. Eu comecei pela Amazon Brasil, me estruturei o meu negócio em cima da Amazon Brasil, validei a Amazon Brasil, entendi todas as estratégias, métricas, entendi como que funciona a Amazon Brasil, para depois expandir meu negócio. Se nós formos olharmos para a Amazon Brasil, entendendo tudo como que funciona, desde a confecção correta dos anúncios, como anunciar corretamente um produto, estratégia de palavra-chave, entender o algoritmo da Amazon, as métricas que a Amazon nos dá. E esse processo ele se assemelha muito. A Amazon Brasil com a Amazon Americana se assemelham muito. Layouts são muito parecidos. Muitas das estratégias que eu uso na Amazon Brasil, eu levei para a Amazon Americana e performou muito bem lá. Claro que a Amazon Americana ela tem algumas funcionalidades a mais. Tem algumas estratégias que são específicas do mercado americano, específicas da Amazon Americana. Mas grande parte do que eu faço aqui no Brasil como estratégia, como no conhecimento, eu consigo levar para lá. Consegui levar para lá e fez a validação do meu negócio ser mais acelerada lá nos Estados Unidos. Então esse é o processo que eu ensino em minhas mentorias. Comecemos pelo Brasil, entendemos a Amazon Americana, todas as estratégias. Eu sou mentor certificado pela Amazon Brasil. Então eu tenho know-how e conhecimento técnico para destrinchar a Amazon Brasil. Todas as métricas, todas as estratégias, a maneira correta de se vender aqui dentro, de anunciar seu produto aqui dentro. Com essa base montada, com essa base estruturada, o processo de entrada no mercado americano é muito mais facilitado. Eu acelero o meu processo de maturação da minha empresa lá. Porque quando eu falo em private label, quando eu falo em ganhar em dólar, quando eu falo em vender nos Estados Unidos, parte pela Amazon americana. A Amazon americana é um dos marketplaces que eu consigo, aqui no Brasil, sem precisar ter uma estrutura física lá nos Estados Unidos, importar direto da China para o armazém da Amazon americana e vender direto na Amazon lá. Claro, preciso ter uma empresa aberta, preciso ter uma marca registrada lá, todo um processo legal para que funcione lá dentro. Mas eu consigo, aqui no Brasil, sem nenhuma estrutura física, vender na Amazon americana. E esse processo é abreviado quando eu tenho know-how da Amazon Brasil. Então, processo natural, processo que eu validei, processo que eu ensino para os meus mentorados, comecemos pela Amazon Brasil. Validemos o nosso negócio pela Amazon Brasil. Entendemos a estratégia, layout, métricas da Amazon Brasil, ganho tração, valido o mercado, valido o produto, me capitalizo, ganho recurso financeiro, que aí depois eu consigo, com mais clareza, investir meu negócio nos Estados Unidos, abrir minha empresa, diversificar o meu capital, ganhar em dólar, uma moeda forte e preservar o recurso da minha empresa de maneira segura, sem sofrer tanta oscilação da inflação, sem sofrer tanta oscilação da moeda como nós temos aqui no Brasil. Então o primeiro erro que muitos cometem é querer começar direto no mercado, eu quero vender em dólar, eu quero começar a ganhar em dólar, sem antes ter uma base montada. Então o processo que eu ensino, que eu validei nos meus negócios, comecemos pelo Amazon Brasil. Validemos o processo, entendemos como que funciona, depois o processo natural de expansão para a Amazon americana. O segundo erro que a grande maioria comete é tratar a Amazon como um plano B, como uma renda extra. Então, se você pensa em vender no maior marketplace do mundo, que é a Amazon, sem buscar o treinamento correto, o conhecimento correto, sem entender o que é um CPC, um CTR, um ROAS, grande chance de você sair frustrado. Grande chance de acontecer com você o que eu falei no começo desse vídeo, na abertura desse vídeo. Que você quebrar a sua empresa em menos de 6 meses. Então a Amazon, nós estamos falando do maior marketplace do mundo. Então se eu não sei interpretar, se eu não busco o conhecimento correto, se eu não sei olhar para um relatório desse, que eu estou apontando aqui na tela, entender o que quer dizer esse número de impressões para esse período que eu determinei aqui,
O que quer dizer esse número? Que rumo eu tenho que tomar quando eu olho para esse número de impressão no meu anúncio? Essa porcentagem de CTR do meu produto, ele tá bom? Ele tá ruim? Que rumo que eu preciso tomar? Que direção eu preciso tomar? Então, se eu não tenho clareza disso, meu ARCOS, meu ROAS, quando eu olho para algumas métricas dessas, eu sei que eu preciso melhorar um bom anúncio, sei que eu preciso mudar a foto de capa, fazer teste AB em vários produtos para poder entender qual foto performa melhor, buscar novas palavras-chave no meu título. Então, quando eu tenho clareza desses números, quando eu tenho conhecimento técnico para olhar para um relatório desse e saber para que lado eu vou levar a minha empresa, eu deixo de deixar dinheiro na mesa. Ou pior ainda, faz com que eu não perca dinheiro. Porque se eu faço uma leitura correta e levo a minha empresa para uma direção errada, ou pior ainda, não tomo decisão nenhuma, a chance de eu perder dinheiro aqui na Amazon é enorme. A chance de eu quebrar a minha empresa em menos de 6 meses, que foi o alerta inicial desse vídeo, aumenta muito. Então eu preciso ter esse conhecimento, olhar para um relatório desse e entender para que lado eu vou levar a minha empresa, para que direção eu vou levar a minha empresa, que ação eu preciso tomar. Então quando eu levo um conhecimento desse lá para os Estados Unidos, volto a falar na estratégia número 1, que eu falei que começar direto na Amazon americana é um risco. Com esse relatório, olhando para esse relatório, isso daí fica mais claro. Essa visão, esse conceito fica mais claro. Quando eu tenho esse conhecimento, eu olho para um relatório desse e sei ler isso daqui, eu sei que as decisões que eu vou tomar lá nos Estados Unidos vão ser mais assertivas. Eu consigo ter mais clareza e tomar decisões mais assertivas. Então eu valido esse conhecimento aqui no Brasil. Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus mentorados, invistam em conhecimento. Conhecimento nunca é custo. Conhecimento é sempre investimento. O maior ativo que eu, como empresário, trago para dentro da minha empresa é conhecimento. Não é recurso financeiro, não é produto, é conhecimento. Eu posso ter o melhor produto, eu posso ter o maior caixa disponível para investir. Se eu não tenho o conhecimento certo, a chance de eu tomar uma decisão errada é grande. Com o conhecimento correto, eu, mesmo com poucos recursos, eu consigo escalar um negócio. Eu comecei com muito pouco. Comecei a importar com muito pouco. Comecei a vender com muito pouco. Mas investi muito em conhecimento para que eu tomasse decisões mais assertivas. Quando você tem pouco investimento, quando você tem pouco caixa, a sua decisão tem que ser muito mais assertiva. Então, sempre tenha esse conceito. Investimento em conhecimento é o que faz a sua empresa crescer. Então, quando eu consigo interpretar um relatório desse, entender se o meu CTR de 0,72 está bom, está ruim, o que eu preciso melhorar na minha oferta, a chance de eu ter um retorno financeiro sobre o meu investimento aumenta muito. A chance de eu conseguir levar esse conhecimento técnico lá para os Estados Unidos e escalar meu negócio em dólar aumenta muito. Então, volto na minha estratégia que eu validei no meu negócio. Estudei a Amazon Brasil, validei meu processo aqui no Brasil, estruturei minha empresa, me capitalizei, consegui recurso financeiro, conhecimento técnico de Amazon, de importação, aliei esses dois conhecimentos e abri uma estrutura nos Estados Unidos. Abri minha empresa na Flórida, eles têm minha marca e comecei a importar direto dos Estados Unidos, direto da China para os Estados Unidos. Mas a base de tudo parte da Amazon Brasil. Então, volto na minha estratégia validada que eu ensino para os meus mentorados. A Amazon Brasil, a base, conhecimento, técnica, estudo, validação, depois expansão para o mercado americano, depois ganhar em dólar, depois se capitalizar em dólar, se proteger, fazer essa reserva cambial. Então, erro número 2, pensar que vai vender na Amazon sem o investimento necessário em conhecimento. Então, mude esse conceito. Investimento não é custo. Todo treinamento, toda mentoria, todo curso, tudo que vocês fizerem de busca de conhecimento é investimento. É o que vai fazer sua empresa crescer. É o que vai fazer seu negócio escalar de maneira segura. Então, erro número 2, tratar a Amazon como uma renda extra, sem buscar o conhecimento necessário. E o terceiro erro que eu acho que é o mais fatal de todos, que uma grande parte cometem ainda, é achar que a margem de lucro é definida pela venda. Mas não é. A margem de lucro nossa é definida pela compra. Se eu compro bem, eu aumento minha margem de lucro. Já existe uma média de preços de mercado. Vamos supor um cenário aqui que analisando o produto X, pelo valor de compra que eu fiz dele, eu preciso, pela minha precificação, colocando todos os custos da plataforma, todo o investimento que eu preciso fazer da plataforma, de logística, tarifa que as plataformas me cobram, a minha margem de lucro ideal, levando em conta meus custos fixos e variáveis, o preço ideal de venda desse produto é R$50. Só que o preço médio de venda desse produto no mercado é 30. Então, dificilmente eu vou conseguir vender esse produto por 50. Então, eu não vou conseguir atingir minha margem de lucro ideal. Então, não é
a venda que define, é a compra. Então, para eu ter a mais de lucro diário, eu preciso comprar melhor. E quando eu falo de comprar melhor, se eu não domino a importação, se eu não sei importar, eu nunca vou ter uma margem de lucro saudável. Eu sempre vou ter uma margem apertada. Então, esse é um modelo, esse é uma ilustração que eu destaquei aqui em cima, para que vocês vejam o cenário de como é um modelo lucrativo e quando não lucrativo e quando o modelo, quando você importa. Supondo um produto que custa R$10 lá na China, comprar direto do fabricante, R$10. Ele passa pelo importador, pelo distribuidor, pelo atacadista, ele chega na sua mão por R$70. Aí você vai classificar, você vai revender esse produto. Esse mesmo produto que se eu for lá na China e comprar ele por R$10, tirar todos os atravessadores do meio, pagar imposto, frete, todas as tarifas, tanto logística como de tributárias que eu tenho para importação, esse produto chega para mim por R$25. Então eu tenho o mesmo produto, que o meu concorrente, por exemplo, que compra aqui no Brasil, compra em média de R$50, R$70, ele chega para mim por 25. É aí que eu tenho margem de lucro. E é aí que eu me diferencio no mercado. Então, esse conhecimento de importação é o que diferencia, o que me mantém o negócio lucrativo. Depois que eu dominei esse processo, isso que eu ensino nas minhas mentorias também, esse processo de importação legalizado, e você aumentar a sua margem de lucro comprando melhor, reduzindo o seu custo de aquisição. Essa tela ilustra bem o cenário de um revendedor de produtos nacionais. Então eu compro, o produto chega na minha mão por X. Só que eu só posso vender esse produto aqui por um preço médio de mercado. Não é o preço de venda, não é o preço de venda que vai determinar meu lucro. O que vai determinar meu lucro é meu preço de aquisição, é meu preço de custo. Quanto melhor eu comprar esse produto, quanto menos atravessadores eu tirar da minha cadeia de suprimento, melhor minha margem de lucro. É esse processo que eu valido aqui no Brasil, que eu levo lá para os Estados Unidos. Eu volto de novo no primeiro erro. É você querer ir para os Estados Unidos. É que você vender na Amazon americana sem dominar a Amazon americana, a Amazon Brasil, sem entender a Amazon Brasil, sem validar conhecimento, know-how, estratégia e técnica da Amazon Brasil, sem entender de importação, sem dominar a técnica de importação, negociação, como que eu negocio de maneira segura lá na China para que eu não sofra nenhum golpe, para que o meu investimento não seja perdido, para que o tempo de importação não seja excedido. Então tire esses mitos da cabeça sobre importação. A importação não demora 120 dias, ela não demora 100, 180 dias. Uma importação marítima, 50, 55 dias, ela está aqui no porto. Uma importação aérea, 10 dias, ela está aqui no Brasil. Então, depois que eu entendo esse cenário, eu tenho um modelo de negócio lucrativo. Eu estudo a Amazon, tudo isso parte de conhecimento. Então, eu investi muito em conhecimento, investi muito em treinamento, mentoria, cursos, para eu aprender e dominar a importação. Hoje, os meus negócios, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, eles estão estruturados em cima de importação. Importação, marca própria, é o que me fez diferenciar no mercado. É o que fez eu escalar aqui no Brasil, e o que está fazendo eu escalar lá nos Estados Unidos. É todo esse processo, eu falo que a mentoria é um processo completo. Então você começa vendendo no Brasil, revendendo o produto das importadoras, para começar, para entender, para dominar as técnicas de venda, porque nada adianta eu importar um produto se eu não saber vender. Então eu preciso tudo ter uma etapa lógica a ser seguida. Primeiro eu aprendo a vender, busco conhecimento sobre a plataforma, busco conhecimento sobre a Amazon Brasil, entendo a plataforma, compro de fornecedores nacionais. A margem vai estar um pouco apertada? Vai, mas eu preciso aprender a vender. Aprendi a vender, entendi, estou dominando as técnicas, aí eu vou para o segundo nível, que é escalar o meu negócio no Brasil. Buscar o conhecimento sobre importação. Trazer marca própria, me antecipar ao mercado. Eu trago produtos, eu me antecipo ao mercado 6, 7 meses à frente. Eu trago produtos que não existem no Brasil ainda. Eu me antecipo ao mercado. Eu trago produtos que também já estão em alta. Entro na briga ali, porque eu tenho margem para buscar direto da fonte, direto do fabricante e competir. Mas eu gosto muito de explorar essa possibilidade de trazer produtos que não tem no Brasil ainda, onde eu consigo me diferenciar, tanto por ter minha marca própria, quanto para ter um produto exclusivo que só eu importo, que só eu trago de início até os grandes importadores se atentarem para esse produto e começar a trazer também, aí eu já vou para outro produto, e assim eu estou sempre um passo à frente. Então, conhecimento de importação, eu volto naquela tecla que eu falei no último erro. Investimento em conhecimento. É o que dá a base, é o que estrutura o nosso negócio, é o que traz lucratividade para a nossa empresa. Então, modelo não lucrativo, modelo lucrativo.
Depois que eu alio o conhecimento de venda com o conhecimento de importação, eu escalo o negócio no Brasil. Private label, marca própria no Brasil. Esse processo eu replico lá nos Estados Unidos. Conhecimento da Amazon. Tem diferenças? Tem. Mas a grande parte da estratégia que eu uso na Amazon Brasil, eu levo para os Estados Unidos. O processo de importação que eu faço para o Brasil, que eu aprendo para o Brasil, desde a negociação com o fornecedor chinês, que isso é uma técnica que precisa ser treinada, precisa ser ensinada, precisa ser buscado conhecimento. Eu não posso chegar na China e comparar qualquer fornecedor sem ter um conhecimento certo. Então, aprendo a negociar, aprendo a toda a burocracia que envolve a importação, desde a parte documental, desembaraço, nacionalização, pagamento da importação da forma correta, tudo 100% legalizado. Esse conhecimento, esse know-how eu levo para os Estados Unidos. Faço a importação China para os Estados Unidos, usando todo esse processo que eu aprendi aqui no Brasil. Aí eu alio importação, marca própria, empresa aberta, venda na Amazon, que já está validado. Então eu volto a falar de novo, esse processo que nós temos de mentoria, é tudo um processo seguro, seguindo uma cronologia lógica. Você começa nos Estados Unidos, depois que você tem seu negócio validado, seu conhecimento testado aqui no Brasil. Aí nós expandimos globalmente a nossa empresa. Aí nós passamos a ganhar em dólar. Aí nós passamos a resguardar o nosso capital numa moeda forte. Então, conhecimento técnico de venda, conhecimento técnico de importação é o que leva a minha empresa para o próximo nível. É o que faz com que eu não corra o risco de cair naquele erro que eu alerto no primeiro vídeo, na abertura desse vídeo, que é o que faz 90% das empresas quebrarem em menos de 6 meses. Então, o erro mais fatal que eu tenho certeza que a maioria comete é pensar que a margem de lucro é definida pela venda. Mas não é. A margem de lucro é definida pela compra. E aí eu bato na tecla da importação. Quando eu domino a importação, eu tenho margem, eu tenho capitalidade de estoque, profundidade de estoque e diferenciação no mercado. Conhecimento de venda, importação, marca própria, é esse modelo que eu valido no Brasil e levo para os Estados Unidos. Então, pessoal, o que fica claro com todos esses pontos que eu abordei nesse vídeo? Esses 3 erros que levam as empresas a quebrarem em menos de 6 meses. Que tudo tem um processo, que tudo tem uma sequência lógica, que eu preciso seguir esse processo, que eu preciso ir avançando conforme a minha empresa foi sendo estruturada. E a base principal desse alicerce é o conhecimento. Então, foi isso que eu fiz nas minhas empresas, é isso que eu faço ainda, porque eu estou sempre atento ao que está acontecendo no mercado, estou sempre buscando conhecimento, e é isso que eu ensino para os meus mentorados, nos meus treinamentos, nas minhas mentorias. Então, é tudo uma escala. Nós validamos o negócio no Brasil, estruturamos o negócio no Brasil, começamos dentro da Amazon Brasil, onde eu sou mentor certificado pela Amazon, começamos aqui, estruturamos, aprendemos todas as técnicas de estratégia, validamos o conhecimento a fundo, trazemos todo esse conhecimento técnico, mas não só pensando em lá fora, pensando em estruturar o negócio aqui. Conseguir recursos financeiros para que o investimento lá nos Estados Unidos fique mais facilitado, porque eu vou precisar desse capital. Então, eu estruturo o negócio aqui, adquiro recurso financeiro, adquiro conhecimento técnico, que é o principal, que eu preciso levar para lá. E aqui dentro do Brasil eu tenho também uma escala. Então, eu começo estudando a plataforma. Eu tenho que buscar esse conhecimento. Não pensem que vocês começam um negócio sem ter conhecimento. Se não é uma renda extra, se vocês querem, assim como eu pensei lá atrás, quando eu era CLT, quando eu tinha meu cargo público, eu fui funcionário público por 22 anos. Quando eu estava exercendo minha função pública, eu pensava em abrir um negócio próprio para que ele fosse estruturado e seguro para que eu pudesse abrir mão do meu cargo público. Então eu nunca vi isso aqui como uma renda extra. Então eu penso que vocês tenham a mesma mentalidade. Não olhando para isso como uma renda extra, como um plano B, você tem que buscar conhecimento. Você tem que investir em conhecimento. Investir em conhecimento, estruturou a empresa, começou a vender, começa com fornecedor nacional. É isso que eu ensino nesse processo. Não dá para pensar em importação logo de cara. Até a importação é um processo natural que eu tenho que começar a importar para ganhar escala, ganhar profundidade, diferenciar no mercado. Eu tenho que fazer isso, mas é um processo natural. Primeiro eu começo vendendo produtos nacionais, fornecedores nacionais. Me capitalizo, ganho recursos para eu pensar em importação. Então eu começo a vender, aprendo a vender. Comecei a ganhar escala com a revenda. Aí eu vou para o próximo passo, que é a importação. Aprendo importação, domino o processo de importação, que parece ser complicada, mas não é. Quando você para estudar a importação, você vê que não é complicada. Ela tem todas as suas burocracias, os seus processos documentais que precisam ser seguidos. Nós estamos falando de receita, estamos falando de alfândega, estamos falando de Receita Federal do Brasil, onde eu preciso prestar conta. Tem todo o processo? Tem. Mas depois que você faz a primeira e entende todo o processo, você vê que é fácil, que é tranquilo, que é possível fazer a importação de maneira segura e legalizada. Então,
Amazon Brasil, estudo a Amazon Brasil, estruturo meu negocinho na Amazon Brasil, depois eu vou para importação, onde eu ganho escala, profundidade de estoque, lateralidade, onde eu alio com a minha marca própria. Aí estruturei meu negócio no Brasil. Próximo passo, levar a nossa empresa para os Estados Unidos. Aí eu abro empresa nos Estados Unidos. Tem todos os estados estratégicos, onde você tem que abrir empresa. Tudo isso eu dou suporte para os nossos mentorados, onde abrir empresa da maneira correta, onde eu vou ter mais segurança jurídica e tributária para abrir empresa. Então, contatos de contabilidade nos Estados Unidos que eu uso, todo esse processo eu passo para os nossos mentorados. Então, abrimos a empresa nos Estados Unidos, registramos marca própria nos Estados Unidos e começamos a importar direto para a Amazon Brasil. Sem precisar ter uma estrutura física lá, sem precisar ter custo fixo lá nos Estados Unidos. Daqui do Brasil, eu faço todo esse processo. Eu não precisei ir para os Estados Unidos para abrir empresa, não precisei ir para os Estados Unidos para abrir conta no Brasil, não precisei ir para a China para importar. Eu consigo fazer todo esse processo 100% legalizado daqui do Brasil. E tudo parte da nossa aquisição de conhecimento, do nosso investimento em conhecimento. Então, esse é um processo que eu ensino, esse processo que eu validei com os meus negócios, valido com nossos mentorados. Então, tem todo um processo a ser seguido. Eu não posso cometer o erro de querer ir para os Estados Unidos direto, sem ter estruturado aqui no Brasil. Eu preciso ter essa base aqui para acelerar meu processo lá no Brasil. Nos Estados Unidos, o investimento nos Estados Unidos, eu tenho um retorno mais rápido depois que eu faço essa validação no mercado brasileiro. Eu estruturo minha empresa no Brasil para que eu ganhe duas questões, que é a principal. Primeiro, porque eu ganhe conhecimento técnico, know-how sobre a Amazon, sobre a estratégia da Amazon, como vender corretamente. E segundo ponto, para que eu consiga recurso financeiro para investir de maneira mais tranquila lá nos Estados Unidos. Porque a pessoa física, que não se mistura com a pessoa jurídica, não precisa de fazer investimento. A pessoa jurídica consegue investir lá. Então, esse é o processo que eu ensino, esse é o processo que eu validei, e é isso que eu quis trazer nesse vídeo. Não cometa nenhum desses erros. Sigam essa sequência lógica. Então, valida no Brasil, adquiro conhecimento, estruturo meu negócio no Brasil, domino técnicas e estratégias da Amazon, aprendo a ler todos os relatórios técnicos que a Amazon me dá, aprendo a tomar decisões, levar a minha empresa para a direção correta com base nos relatórios. Então, com todo esse conhecimento, o meu processo de estruturação nos Estados Unidos fica mais fácil. Então é isso que eu quis trazer nesse vídeo. Eu espero que ele tenha sido muito interessante. Compartilhe com quem quer aprender sobre os Estados Unidos, quem quer aprender sobre a Amazon Brasil. Siga o canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Tem muitos vídeos que nós estamos gravando que está em edição, que vocês vão ver que tem muito conteúdo interessante. Então, 3 erros fatais que levam 90% das empresas a quebrarem em menos de 6 meses.